Bom dia, Sandra. Está me ouvindo? Bom dia, professora Juliana. Estou escutando, sim. Estou lhe vendo e também estou vendo os slides. Pode entrar. Não vi. Acabei de entrar, eu estava aqui na sala 14, mas ela não está funcionando, aí a gente mudou para cá. Porque tem algumas coisas, por exemplo, supervisão, está meio ainda camuflado. É. Deixa eu tirar aqui. Porque está no horário. Como assim? Se a senhora entrou agora, talvez a senhora não estava. Ah, conectada. Eu entrei agora, porque a 14 não está funcionando. Aí tive que sair de lá e vir para cá. Vou avisar para ele. Tá, o senhorzinho que fica no corredor, ele estava lá tentando arrumar. Não, o outro, um fortezinho. Eu já te passei. Ah, tá bom. Beleza, sem problema. É o mesmo horário de 11 horas? Tá. Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos hoje dar continuidade ao histórico da psicologia ambiental no Brasil. Na terça-feira, nós paramos falando sobre o direito da criança e do adolescente. E hoje a gente vai, então, dar continuidade falando ainda sobre o direito da criança e do adolescente, né, o psicólogo jurídico atuando nessa área, onde ele também atua nos processos de adoção, nos processos de destituição do poder familiar e com os adolescentes infratores com a lei. Tá? São três grandes áreas que nós temos dentro do direito da criança e da adolescência. Tá? Dentro dos processos de adoção, nós trabalhamos avaliando esses candidatos ao processo de adoção, ou seja, esses futuros pais que desejam adotar. Então, a gente avalia se realmente essas pessoas que estão se habilitando a um processo de adoção têm condições psicológicas de adotar, né? Tendo em vista que a adoção ela é um ato irrevogável, a pessoa não pode se arrepender de fazer um processo de adoção, não é algo que, se eu me arrepender, eu devolvo, né? Então tem que ser uma decisão realmente de coração, que a pessoa esteja ali querendo muito e que deseja isso para o resto da sua vida, porque a partir do momento que ela realmente entrar nesse processo e adotar, ela não vai poder abrir mão, tá? Então, a gente trabalha com isso, né, com essas avaliações, com o intuito de prevenir, né, que esses futuros pais se arrependam ou venham também a ser pais negligentes, né? Ou pais que vão, por alguma forma, futuramente abusar dessa criança, ou rejeitar, né? Ou nessa tentativa de devolver, tá? Nós teremos uma aula somente sobre os processos de adoção. Vamos entender como funciona um processo de adoção. É um processo longo, e um processo onde tem várias fases. Tem o estágio familiar, o estágio com a criança, tem o curso, né? Antes da gente iniciar o processo, a gente já faz um curso para se candidatar a ser um futuro adotante, tá? E na fase final é que a gente vai com esse processo de avaliação. Só para a gente tentar já entender. É direito, né, de todo pai e de toda mãe exercer, né, a sua maternidade e sua paternidade, né? Independente, né, do que a gente tenha lá com os nossos filhos, né? Mas nós não podemos, de alguma forma, ser negligente,
abandonar, né? Por mais que seja o meu filho, a legislação ampara essa criança e ampara esse adolescente, onde nós temos que seguir, né? A boa conduta. A gente está ali para formar e educar uma criança e um adolescente. Então, eu sou pai, sou mãe, mas essa criança ela não é minha propriedade, né? Eu preciso educar essa criança e esse adolescente para que elas cresçam, né? E vivam bem, né? Então, inclusive psicologicamente. O que acontece dentro dos processos de destituição familiar? Se esse pai ou se essa mãe começam a agir com negligência ou abuso sexual, ou esses pais venham a falecer, pode haver o processo de destituição familiar, ou seja, essa criança, esse adolescente vai para lares para poder ser adotados ou vai para alguma outra pessoa da família se for constatado que esse pai ou essa mãe não tem mais condições de exercer a sua paternidade, a sua maternidade. Ou vai para um dos pais e o outro fica destituído do seu poder familiar. Aí, analisado cada caso, né? Se tiver alguém da família com melhores condições, ok, e também que queira, né? Se não, ela vai para o processo de adoção. Então, é muito relativo. Aí é feito o estudo psicológico, é feito o estudo social, né? Então, são vários profissionais, principalmente psicólogos e assistentes sociais, são os que trabalham em conjunto para fazer esse processo de avaliação. Mas quem decide é o juiz, tá? No nosso trabalho, a gente faz o relato daquilo que o juiz quiser saber para que ele tome a decisão de quem é o mais apto. Se é alguém da família, quem é esse alguém da família, ou se essa pessoa precisa ir para adoção. Tá? Essa avaliação quem faz é o juiz. Tá? Então, destituição do poder familiar é o processo de separar a criança de sua família, né? Que exige aí muita atenção, muito cuidado, pois independentemente da sua causa de remoção, né? Ou seja, de retirada dessa criança da sua família, seja por doença, negligência, abandono, maus tratos, abuso sexual, ineficiência, morte dos pais, né? Essa transferência da responsabilidade para estranhos deve ser realizada com base em muita reflexão, muita cautela, né? Já pensou, retirar a pessoa do seu seio familiar não é uma coisa simples, tá? Fez tal coisa, é melhor que ela vá para o processo de adoção. Não é algo simples, né? A gente está lidando aí com uma vida, com as suas condições psicológicas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado em fazer essas avaliações. Então, a legislação brasileira prevê casos em que esse direito pode ser suspenso ou até mesmo destituído de forma irrevogável, né? Ou seja, eu perco o meu direito de exercer a minha maternidade ou a minha paternidade para sempre. Eu não vou poder mais estar na convivência com o meu filho. Se eu perder, né, se eu for destituído do meu poder familiar. Ok? Alguma dúvida aqui desse processo da destituição? Adolescentes autores de atos infracionais, né? Aqui é uma outra área que a gente atua dentro da área da infância e da juventude, que são com esses adolescentes e essas crianças que de alguma forma cometeram algum ato criminoso, ok? Então, a forma que aqui a gente se refere, né, em se tratando de ato criminoso com uma criança ou um adolescente, a gente se refere a delito, tá? Criança e adolescente não cometem crime, elas cometem delito, tá? E nós trabalhamos, então, com medidas socioeducativas, tá? Que objetivo, então,
a responsabilidade dos autores e focalizam os aspectos educativos, né? Ou seja, o trabalho com a criança e o adolescente é um trabalho educativo e um trabalho de reintegração, reinserção, para que a gente consiga retirar essa criança como se a gente ela ainda tem esperança, né? Ainda é uma criança, ainda é uma adolescente. Então a gente entende que se a gente fizer um bom trabalho dentro das medidas socioeducativas, há grandes chances dessa criança retornar sem voltar no futuro a cometer novos atos, ok? Então, o trabalho do psicólogo deve converger com esse objetivo, possibilitar uma reintegração social. Acho que alguém perguntou aqui, deixa eu só verificar. Sim, Viviane, será disponibilizada na plataforma, tá? Na verdade, já até está lá, eu tenho que excluir, tá? Tá ainda do semestre passado, eu vou excluir, mas o da aula de hoje eu já coloquei e já está, inclusive, um artigo da aula de hoje também, que a gente vai fazer a leitura, tá? Já está disponibilizado lá. Também trabalhamos dentro do direito civil, trabalhando com as indenizações oriundas de danos psíquicos e interdição judicial. São também duas avaliações que são solicitadas ao psicólogo perito para que a gente verifique, tá? Se realmente aquilo que a pessoa ingressou com uma solicitação de que ela sofreu um dano psíquico, se isso realmente se comprova, né? Se aquilo que aconteceu realmente impactou na vida psíquica dessa pessoa, se realmente houve um nexo de causalidade entre o que aconteceu e isso que a pessoa está relatando como sendo um dano psíquico, tá? Então, o dano psíquico, por intermédio de uma perspectiva teórica e de seu instrumental técnico, o psicólogo vai avaliar a presença real do dano e se esse dano realmente foi causado por aquilo que ele está dizendo que foi a causa, né? Então, digamos, ele estava dentro de um ambiente do trabalho onde ele alega que ele estava sofrendo abuso moral dentro do trabalho e que isso impactou no seu psíquico. Ele está sofrendo danos psíquicos em virtude desse assédio moral do seu chefe. E aí ele ingressou com ou do seu ex-chefe, ele ingressou com uma ação. E aí o juiz, então, vai solicitar ao psicólogo perito que faça uma avaliação para verificar o nexo causal, verificar se realmente isso que ele está alegando, que ele tem, é um ato real, ok? Então, como definir o dano psíquico, né? A gente vai definir através da sequela na esfera emocional, na esfera psicológica, de um fato particular traumatizante, tá? Pode-se dizer que o dano está presente quando são gerados efeitos traumáticos na organização psíquica ou no repertório comportamental da vítima. Então, a gente vai ter que avaliar como é que está esse psíquico, como é que está, quais são os danos que está tendo na vida dessa pessoa, tanto na parte psíquica quanto na parte comportamental. Os processos de interdição, aqui, o psicólogo nomeado pelo juiz vai realizar a avaliação que comprove ou não a enfermidade mental. O que é a interdição? Nós podemos ser interditados por uma enfermidade ou por deficiência mental, ok? Então, a gente vê muito caso de deficiência, de interdição também nos idosos, né, quando eles já estão numa idade bem avançada,
ou por alguma doença, ou por alguma enfermidade que venha, por exemplo, Alzheimer, né? Ou alguma outra doença que venha retirar ali daquela pessoa as suas condições de responder pela sua vida civil, tá? E aí ela vai ser interditada. Então, o familiar normalmente é o que entra com o processo de interdição e aquele familiar vai passar a ter a curatela dessa pessoa que está sendo interditada, tá? E aí nós vamos fazer a avaliação, tá? Para verificar se realmente essa pessoa tem ali uma deficiência, tem ali uma doença mental que a incapacite de responder pelos seus atos cívicos, tá? Então, o objetivo, né? A justiça ela vai querer saber se a doença mental do que o paciente é portador o torna realmente incapaz de reger sua pessoa e seus bens. Ele não tem mais condições de responder por ele mesmo. Ok? Então, a interdição se refere à incapacidade de exercício por si mesmo dos atos da vida civil. Uma das possibilidades de interdição previstas pelo Código Civil são os casos em que, por enfermidade ou deficiência mental, o sujeito de direito não tenha o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. Tá? Então, ele deixa de responder por ele e essa pessoa que passa a ter a curatela passa, então, a ser o cuidador e responder por essa pessoa, a cuidar dos seus bens e tudo que diz respeito à sua vida civil. Ok? Deu para entender? Alguma dúvida? Oi? Eu vou pôr aqui só para mim, porque eu não consigo ouvir direito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É. Porque a gente colocou na caixa, tem qualquer contribuição, toda. Mas aí eu quase não escuto. Aí eu preciso falar aqui ainda. Tá. Mas eu preciso falar aqui ainda, se tá lá? Porque aí fica abafado o que fala. Vocês estão me ouvindo, gente? Só diz aí se sim ou não. Sim, professora. Ah, então tá bom. É melhor. Agora sim. Tá. Então vamos agora falar sobre a atuação dentro do direito penal, tá? Que a gente já o início a gente tem um grande histórico do psicólogo jurídico. A professora está falhando. Tá falhando? Muito. E agora? Parou. Ok, então vamos lá. Vamos falar sobre os processos de verificação de periculosidade, do discernimento ou sanidade mental das partes em litígios ou em julgamento, que é uma das possibilidades de atuação dentro do sistema penitenciário, tá? Então, vamos começar falando desse sistema penitenciário que a gente vai falar dessa verificação de periculosidade, que foi algo que nós realizamos por muitos anos, mas hoje a gente não realiza mais, tá? Então, vamos tentar entender o que é isso, né? Hoje, normalmente, quando uma pessoa que cometeu um crime é colocada em liberdade, normalmente, o senso comum diz o quê?
Hã? Não, quando ela é colocada em liberdade, ela cometeu um crime, passou um tempo presa e depois ela foi solta. Já pagou sua dívida? É isso mesmo que a gente fala? Hã? Fala mais alto. É isso. Normalmente. Uhum. Exatamente. E além disso, a gente ainda fala, nossa, e avaliou que essa pessoa pode cometer novamente um crime, né? A gente sempre busca, no senso comum, essas respostas, né? Será que essa pessoa vai voltar a cometer um crime? Ou então a gente diz, como é que o psiquiatra, como é que o psicólogo deixou essa pessoa sair da prisão, tá? Nós não interferimos, né, nos processos de concessão de benefício, tá? Apesar de a gente já ter realizado esse processo de verificação de periculosidade, não compete mais ao psicólogo fazer a aferição de periculosidade no sentido de conceder liberdade ou não para essa pessoa que cometeu um crime, tá? A nossa profissão, né, por muito tempo, ela trabalhou sim só nessa parte avaliativa, né, mais ligada ao cumprimento da justiça, mas desde 2003, né, isso foi extinto. A gente não faz mais esse tipo de avaliação com esse intuito de conceder a liberdade ou não dessa pessoa, tá? Outros processos de concessão de liberdade se dão pelo processo de cumprimento de pena e pelo processo de boa conduta apenas, tá? Oi? Não, tá? Mas tem aí só para a gente entender, que a gente fez isso por muito tempo, tá? E isso ainda é algo cobrado no senso comum nosso, tá? Porque a nossa atividade, isso já foi uma briga, né, por muito tempo dos psicólogos, porque o nosso compromisso é com a saúde mental, é com a qualidade de vida, e não com a questão de segregação, tá? Então, a lei de execução penal era a lei que instituía essa questão da pessoa, o benefício dela ser concedido a partir da periculosidade, né? É uma legislação que foi criada em 84 e foi uma legislação muito importante, né? Que garantiu, né, por muitos anos a existência do psicólogo dentro do sistema prisional. Mas, em 2003, a Lei 10.792 alterou, né, trouxe algumas modificações, tá, para a LEP, que é a Lei de Execução Penal. Dentre essas alterações, a lei extinguiu esse exame criminológico, que era justamente verificar se essa pessoa podia sair ou não da prisão. Tá? Então, a gente não faz mais exame criminológico com esse objetivo. A pessoa vai ser posta em liberdade pelo cumprimento de pena e pela questão de boa conduta. Não entra mais a questão do exame criminológico. Ok? Ficou claro, gente, alguma dúvida sobre essa área do direito penal? Professora, eu não sei se é só para mim, mas tem momentos que o seu áudio fica abafado. Aí eu acho que é mau contato do microfone, porque tem horas que fica normal, como agora estava normal, e tem horas, quando a senhora está falando, que fica abafado e fica muito baixo o áudio. Eu não sei se é só para mim. É assim, quando a senhora vira a sua cabeça em direção para quem está olhando para a porta, aí isso, quando a senhora faz isso, baixa para nós o volume. Quando a senhora vira em direção à câmera, volta ao volume normal. Tá bom. Então, vou olhar para a câmera, vocês que estão aqui não vão ficar me olhando, tá? Vou olhar Por isso que a gente acha que é mau contato, professora.
Do cabo. Deve ser mau contato do cabo, né? Na hora que eu me movimento, ele mexe. Mas então tá bom, vamos deixar assim. Professora, Oi, Fernanda. com relação ao exame criminológico ou à comissão técnica de classificação, é porque eu trabalho no sistema penitenciário, né? E o juiz só libera com esse exame criminológico. Você acredita? Fala novamente que eu não te entendi, Fernanda. É porque eu trabalho no sistema penitenciário, nessa área administrativa, recebendo as decisões, né? E o juiz, na maioria das vezes, ele só libera com esse exame criminológico ou então com a CTC, né, também. Aqui também o áudio está muito ruim. Tu pode escrever, Fernanda? O áudio aqui está muito ruim, eu quase não estou te ouvindo. Sei que era só eu que não estava ouvindo. Mas vamos lá, se puder escrever, que eu não entendi, viu, Fernanda, o que você falou. Aqui o áudio ficou muito ruim. Então, vamos lá. Psicólogo jurídico e o direito do trabalho. Então, aqui a perícia a ser realizada vai servir, né, como um fundamento, como algo que o juiz vai verificar, né? O juiz não, na verdade, nós vamos verificar o nexo causal, tá, entre as condições do trabalho e aquilo que essa pessoa está alegando, né, o prejuízo na sua saúde mental que ocorreu, tá? Nós vamos, então, fazer a vistoria, vamos fazer a perícia, vamos fazer a avaliação para verificar se há realmente esse dano que esse trabalhador diz ter sofrido no seu local de trabalho, seja por um acidente de trabalho, né, seja por afastamento, por sofrimento psicológico causado pelo trabalho, tá? Nós vamos, então, fazer a avaliação. Vamos só ver aqui. Fernanda conseguiu. Trabalho na área administrativa, na CEAP, e o juiz só libera com a realização do criminológico, a realização com a CCC, só libera o apenado. Tá, mas isso não é para concessão da saída, tá, Fernanda? O exame criminológico, ele existe, mas ele não é mais para a concessão da liberdade. O que hoje vale é o cumprimento de pena e a questão da boa conduta, tá? Não é mais para a concessão de liberdade, tá? Vamos lá. Cabe ao psicólogo a elaboração de um laudo, no qual a gente vai traduzir e analisar aquilo que o juiz vai solicitar enquanto quesitos para verificar o nexo causal, tá? Muito bem. Eu trouxe um artigo, tá? Não é um artigo muito grande, mas dá para a gente ler agora em sala, que ele vai justamente falar um pouco mais sobre a introdução, sobre a chegada da psicologia jurídica aqui no Brasil. Então, a gente vai ler esse artigo agora. Eu já postei aí na plataforma, vocês podem baixar aí. Aos que estão aqui, vou abrir aqui na tela também. E a gente vai, então, fazer a leitura, tá? Em sala. Professora, eu não achei na plataforma o texto que a senhora referiu agora.
Você olhou lá na aula 2? Esse aqui eu escrevi até como um artigo. Professora, não está aparecendo nem a aula 2, apareceu só o link da aula. O link da aula de hoje e o de terça-feira. De vocês também? Eu vou então disponibilizar aqui no chat, pode ser? Se não, eu vou passar um vídeo, se eu não conseguir disponibilizar. Chegou? Professora, para mim chegou. Já? Tá. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar a ler, aí eu leio um parágrafo, aí outro vai dando continuidade. A gente vai fazer a leitura dinâmica, tá? E aí a gente vai comentando pelos parágrafos, dependendo das dúvidas que vocês tiverem, tá bem? Então, vamos lá. Psicologia jurídica, atividades e requisitos para a formação profissional. O livro Manual de Psicologia Jurídica, de Mirai Lopes, publicado em Barcelona, na Espanha, em 1937, foi reeditado de forma ampliada em Buenos Aires, Argentina, 1945. A tradução brasileira dessa reedição, em 1955, foi um importante marco para a formação de um campo de atuação, a psicologia jurídica. Tendo por laços históricos a psicologia do testemunho e a intensa demanda dos juristas à psicologia jurídica no Brasil em seus primórdios, favoreceu o desenvolvimento das pesquisas experimentais, principalmente sobre a memória e a percepção, na busca de dados que pudessem ser considerados cientificamente comprovados e servissem como subsídios às decisões judiciais. Para o presente trabalho, que tem por objetivo fornecer subsídios para a melhoria da formação profissional, foi feita uma análise de conteúdo por categorias temáticas do material proveniente de uma entrevista realizada com um profissional cuja produção é de visibilidade na área, complementada por 2 questionários aplicados a psicólogos jurídicos em exercício. Foi facultado à autora a escolha dos sujeitos. Quem pode continuar? Sandra, você pode continuar? Professora, eu até poderia, mas ainda não consegui abrir aqui o arquivo que a senhora mandou. Eu posso ser a próxima, só tentando abrir aqui. Professor, onde foi que a senhora mandou? Eu não encontrei aqui. Foi no e-mail? Tá no chat, gente. Eu baixei do chat. É, porque eu não estou vendo. Pois é, o meu no chat não está abrindo. Meu nem Vamos apareceu. Lá. Não apareceu, Giovana? Não, professora, não está aparecendo. Pode ser. Quem está no grupo? Deixa eu... pior que eu não tenho aqui no celular. Deixa eu abrir aqui. Olha lá, deixa eu ver aqui. Também não. Mandaram? Ah, tá. Obrigada, Paulo. Mandaram no grupo aí do WhatsApp.
Recebi aqui, professora. Deixa se vocês conseguem agora. Então, eu vou continuar até vocês se organizarem aí. Vamos lá. Concepções que informam o campo. A psicologia jurídica surgiu como área de atuação psicológica a serviço das decisões da justiça, principalmente através da elaboração de laudos periciais. Fortemente impregnada pelos ideários positivistas, sua prática foi, por muito tempo, marcada pela realização de diagnósticos solicitados por juízes, com ampla utilização dos testes psicológicos. Hoje, no momento em que a psicologia avança no sentido de tornar-se uma profissão a serviço da saúde mental e da maior expressão da singularidade, a prática em psicologia jurídica continua ainda muito atrelada aos processos jurídicos, atuando os psicólogos jurídicos principalmente junto aos juizados de menores, as varas civis e criminais e as penitenciárias. Contudo, alguns desses psicólogos estão preocupados em deixar de ser somente uma prática profissional a serviço das instituições jurídicas, passando a buscar uma atuação também a serviço da cidadania. Tais profissionais acreditam na possibilidade de um exercício profissional onde a informação deva ser repassada não só aos juristas, mas também às pessoas que carecem de intervenção, de forma que o trabalho não seja estigmatizante e de controle social. Tal perspectiva é também aceita por alguns juristas, conforme mostra o relato de Brito, 1993, a respeito do seminário Psicologia e Instituições de Direito, a prática em questão, ocorrido no Rio de Janeiro, nos dias 26, 27 e 27 de 92. Juristas que participam como expositores das mesas... Agora eu tenho que comer o óculos. Será que eu consigo com o meu óculos? Das mesas de debates. Aí, vamos pular essa parte, está muito pequenininha essa letra, não estou conseguindo. Então, vamos lá. Essa citação vai ficar. A atuação do psicólogo jurídico é em grande parte determinada por legislações especialistas da área. A Lei 7.210, de 84, prevê para o sistema penal brasileiro, seu artigo 6º, a existência de uma comissão técnica de classificação, a CTC, que deverá elaborar um programa de individualidade e acompanhará a execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direito, devendo propor à autoridade competente as progressões e regressões dos regimes, bem como as convenções. Tal comissão técnica de classificação, conforme o artigo 7º da lei, deve ser presidida pelo diretor do estabelecimento e constituída, no mínimo, por 2 chefes de serviço em psiquiatria, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenados a pena privativa de liberdade. A lei ainda prevê, no seu artigo 8, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. O artigo 9º coloca que a comissão do exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá entrevistar as pessoas, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado, realizar outras diligências e exames necessários. Como a presença de psicólogos é quase sempre insuficiente nas penitenciárias brasileiras,
sua atuação fica normalmente restrita ao cumprimento da legislação. Isso aqui, gente, é uma grande realidade, né? Além de os psicólogos ainda serem muito poucos dentro do sistema penitenciário, há uma grande ainda falta de recursos, né? A gente vem para a literatura, a gente vê a necessidade do nosso trabalho ser realizado para fazer avaliações. Precisa de testes para nos auxiliar, mas na prática, em geral, não se tem muitos recursos, a não ser que o psicólogo, às vezes, utilize seu próprio recurso para essa parte de testes, tá? É uma grande realidade, infelizmente. Bom, além da legislação geral, existem as legislações específicas. Por exemplo, o Decreto 88 de 97, de 86, que aprova o regulamento do sistema penal no Estado do Rio de Janeiro, prevê, em seu artigo 4º, que cabe às comissões técnicas de classificação elaborar o programa individualizado das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, opinar o índice de aproveitamento, apurar e emitir parecer sobre as infrações disciplinares ocorridas nos estabelecimentos, propor aos diretores dos estabelecimentos o encaminhamento ao diretor-geral dos pedidos de conversão, progressão e regressão dos regimes, opinar sobre os pedidos de conversão, progressão e regressão dos regimes repetidos, estudar, propor medidas que aprimorem a execução penal, opinar quanto ao trabalho externo para os presos sobre regime semiaberto, dar parecer sobre as condições pessoais do interno para atender ao disposto ao parágrafo único do artigo 83 do Código Penal, de tal forma especificadas pelas legislações próprias à área, as atividades do psicólogo jurídico nas penitenciárias são caracterizadas principalmente pela realização de exames para classificação e laudos sobre o comportamento dos detentos. Tais atividades servem para orientar progressões, regressões do regime ou as punições por faltas disciplinares, tá? Mas como nós falamos, em 2003 a gente teve aí essa outra legislação, teve essas alterações com relação ao exame criminológico, tá? Então, o trabalho junto às varas de família é fortemente marcado pela elaboração de laudos periciais que servem às decisões judiciais. Contudo, muito poderia ser feito em relação à orientação psicológica dos casais em litígio e dos filhos envolvidos nos processos de separação. Então, o que é isso aqui? É justamente que o nosso trabalho ele não é uma luta ainda estamos caminhando, está engatinhando, mas que o nosso trabalho não seja restrito a avaliar, mas fazer muito mais, por exemplo, para esses casais que estão em litígios, para essa criança que está tendo os pais separados, né? Então, da gente realmente ter um compromisso com a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e não estar oferecendo o nosso trabalho apenas para que o juiz tome a decisão dele, mas que contribuição efetiva eu, enquanto psicóloga, eu realmente estou fazendo na vida dessas pessoas. Eu estou fornecendo informações para que o juiz decida ou estou favorecendo a saúde mental para essas pessoas que estão ali em processos de litígio, né? Então, esse foi o grande, e é ainda o grande empenho de muitos psicólogos, de melhorar essa nossa situação, para que ela não seja restrita somente a fornecer laudos, mas que ela tenha uma contribuição efetiva na vida dessas pessoas, tá? Então, ter aí o seu papel com a saúde mental, o seu papel com relação à cidadania. Então, embora o trabalho do psicólogo junto às crianças e aos adolescentes tenha hoje alcançado as ruas, né, com orientação até mesmo de terapias, né, a maioria das que tem feito junto aos juizados de menores permanece sendo
a elaboração de laudos que dão subsídios às decisões judiciais. Quando se trata de questões de adoções e alocações em lares substitutos, o trabalho do psicólogo jurídico junto aos juizados de menores ganha maior expressão. Tá? Nessas atividades são utilizadas entrevistas e as orientações com os pais. Então, o que é que o texto está colocando aqui? Que nas nossas atuações dentro dos processos de adoção, a gente já consegue fazer um trabalho realmente com esse intuito, né, de cidadania, com esse intuito de promoção à saúde mental. A gente faz muito mais o nosso fazer, onde a gente consegue contribuir na vida desses pais que estão ali em processo de adoção e dessas crianças que estão submetidas ao mesmo processo, tá? Diferente da atuação do psicólogo dentro do sistema penitenciário, que ele está muito mais voltado somente a essas questões de fazer laudos, fazer pareceres. E faz muito pouco por essas pessoas que estão ali privativas de liberdade. Quem pode continuar agora? Giovana, pode continuar? Posso, professora? As atividades, né? Isso. As principais atividades exercidas pelos psicólogos jurídicos que atuam nas instituições governamentais ou não governamentais de âmbito do direito referem-se às pesquisas sobre questões pertinentes à área, as atuações junto a varas civis criminais, justiça do trabalho, de família, da criança e do adolescente e o exercício profissional nas penitenciárias e ainda as assessorias ao planejamento e execução de políticas de cidadania e a elaboração de legislação e aos programas específicos da área. Pesquisas na área. As técnicas pesquisadas na área fazem referência à aplicação da psicologia ao campo do direito, às pesquisas e aos programas de prevenção à violência e às pesquisas criminais. As atividades no exercício profissional. As principais atividades exercidas pelos psicólogos jurídicos referem-se às atividades junto a varas civis, criminais, justiça do trabalho, da família e da criança e do adolescente. São, na maioria, atividades de realização de laudos, perícia e pareceres para... porque a letra está ruim. Pareceres para subsidiar decisões judiciais. São atividades de avaliação psicológica de pessoas envolvidas em processos jurídicos, para subsidiar, por exemplo, decisões referentes à adoção, posse e guarda de crianças, insanidade ou deficiência mental, responsabilidade por atos criminosos ou ainda a contestação de testemunhos. Há também a participação em audiências, quando necessário, para eventuais esclarecimentos. Pelo relato do sujeito, eu acredito que seja isso, é possível exemplificar as atividades desenvolvidas numa instituição ligada ao juizado de menores. Tenho que continuar? Sim, continua. Até finalizar a letra A. Na vara da criança e do adolescente, após o encaminhamento do juiz de menores, as seguintes atividades são desenvolvidas. Professora, eu demoro um pouquinho, porque eu tenho que ficar mexendo no texto e voltando no Zoom para poder ligar o áudio. Tá bom. No áudio. Entrevistas com o menor, entrevista com pais ou responsáveis, avaliação intelectual,
psicomotora ou psicopedagógica e emocional. A elaboração de laudo diagnóstico, conclusões e esclarecimentos. Finalmente, o processo subsidia as autoridades judiciais para a resolução do caso. Também nas varas de família, as atividades são basicamente constituídas por elaboração de laudos e perícias ao pedido dos juízes. Há restrições do trabalho, as atividades têm sido questionadas pelos próprios psicólogos jurídicos. Segundo o relato entrevistada, é 2. A elaboração de perícias faz sentido quando há suspeita de doença mental. Porém, quando este não é o caso, a perícia é vista pelas partes como algo extremamente desgastante e ruim. Normalmente, o juiz pede a perícia, que é realizada através de testes ou entrevistas, na maioria das vezes por entrevistas, que é paga por uma das partes e feita com o casal, com filhos e, quando necessário, com outros membros da família. É comum as pessoas esconderem muitas coisas. A maioria dos peritos que entrevistei não fez devolução de informações, acho que é devolução de informações. O que observei é que, na verdade, os psicólogos fazem um julgamento. Não há nenhum instrumento que lhes permita avaliar o que é uma melhor mãe ou um melhor pai. Não existe isso na psicologia. Não acho que julgar é um problema dos psicólogos. Perfeito, né? Então, o que ela está colocando aqui, por exemplo, quando ela coloca realizado através de testes ou entrevistas, e aí ela colocou entre parênteses, na maioria por entrevista, justamente pela escassez de recursos, tá? Isso que ela está colocando aí, na verdade, é uma crítica, né? É como se o psicólogo não fosse capaz de julgar quem é o melhor pai ou a melhor mãe, realmente nós não somos, tá? O que nós podemos fazer é uma avaliação psicológica, caso, né, aquele caso demande uma avaliação para tirar alguma dúvida daquele juiz. Mas na nossa avaliação, nós não vamos estar sugerindo nesse sentido, a criança deve ficar com o pai ou deve ficar com a mãe. Né? Ela vai se restringir a responder questionamentos do juiz. Então, digamos, o pai ou a mãe está sofrendo um processo por um possível abuso sexual da criança. O que a gente vai fazer ali é uma avaliação é se realmente houve ou não esse abuso, né? E aí é um trabalho que precisa ser feito com muita técnica, com muita minuciosidade, né? Porque a pessoa, a gente vai estar lidando ali com duas vidas, né? Tanto daquele que está sendo acusado, quanto daquela criança, né? E aí a gente precisa se abster dos nossos julgamentos, se abster de todos os nossos preconceitos, né? Então, dentro da área jurídica, a gente lida com questões muito fortes, né? Que para a gente trabalhar nessa área, a gente precisa ter muito bem trabalhado as nossas questões pessoais para que os nossos julgamentos não venham ser interferindo ali naquele trabalho. A gente vai estar lidando com a vida daquelas pessoas, né? E se a gente fizer um trabalho mal feito, né? Olha a responsabilidade de impacto que nós vamos ter na vida de uma pessoa, tá? Vamos lá, letra B. As atividades, vamos dar continuidade. Eu vou ler aqui que eu acho que fica mais fácil. As atividades juntas penitenciárias. Então, as atividades juntas penitenciárias são normalmente regidas por legislações específicas e constituem basicamente em elaboração de laudos criminológicos e avaliação da personalidade, do nível intelectual, desenvolvimento motor e potencial educacional, elaborando o diagnóstico do sentenciado e o prognóstico criminológico, segundo o sujeito, né? São usados alguns testes, tá? Os testes, como vocês já sabem, tá? Os testes o tempo inteiro eles estão
sofrendo atualizações. Então, esse texto aqui ele é um texto antigo, né? Mas eu trouxe ele porque ele trata bem a história da psicologia jurídica, tá? Mas esses textos aqui, alguns deles já não se usa mais, tá? Como o Varteg, esse TPC, né? O que a gente ainda tem é o Rochal, o PMK, o Tátil e o Pfister, tá? Então, assim, quais são os testes que a gente utiliza na área jurídica? São os mesmos testes que a gente utiliza dentro da área clínica, tá? Mas a gente tem alguns testes bem específicos da área jurídica, mas são poucos, tá? Mas a maioria são os mesmos testes. A gente vai utilizar o teste de acordo com aquilo que a gente quer avaliar, ok? Professora Juliana. Oi. Eu posso tirar uma dúvida com a senhora? Pode. Eu esqueci o nome daquela menina que está presa lá, que ela matou os pais. Como é que é o nome dela? Richthofen, né? Sei lá, uma coisa assim. Rustoff, né? Suzane. Isso, Richthofen. Tá, a situação que eu queria perguntar para a senhora é a seguinte: ela é avaliada de períodos em períodos. Aí eu lhe pergunto, a equipe que faz essa avaliação, ela é uma equipe rotativa? Por exemplo, o juiz que julgou vai solicitar, ele delega para psicólogos diferentes aplicarem os testes por equipe? Como é que ele faz essa escolha desse psicólogo para fazer essa aplicação de períodos nela? Nela em específico eu não sei, né? Mas, não, assim, para casos assim. Tá. Os psicólogos peritos, na verdade, a gente se cadastra dentro dos tribunais e a gente é acionado dependendo daquela perícia que o juiz está precisando, tá? Então, os psicólogos peritos, eles se cadastram dentro das suas áreas de especialização, dentro daquilo que ele é apto para fazer a avaliação, tá? Ninguém é apto para fazer a avaliação de tudo. Então, em geral, os psicólogos peritos, eles se especializam em que áreas eles querem ser peritos, tá? Eu quero ser perito em abuso sexual, eu quero ser perito em avaliação de psicopatologia. E, então, em cada tribunal tem as listas de psicólogos peritos, tá? Não necessariamente o psicólogo perito, ele é concursado, tá? Tem psicólogos, a maioria dos psicólogos peritos, eles prestam serviços aos tribunais, eles são psicólogos peritos, né? Tem uma formação, tá? Além da nossa formação enquanto psicólogos, há uma formação para ser perito, tá? Que aí, quando a gente for falar de psicólogo perito, eu vou explicar direitinho para vocês. E aí, então, o juiz, ele pega de acordo com aquela avaliação, tá? E vai modificando, sim, né? Porque dependendo do que o juiz quer avaliar, ele vai ter que chamar outro profissional. E são vários profissionais que têm cadastrado para fazer perícia. Entendeu? Entendi, sim. E geralmente não são conclusivos os pareceres nesse caso? Como é? Não entendi. Se os pareceres emitidos pelos psicólogos peritos que fizeram a avaliação, eles são conclusivos ou não? Pode ter aquela janela de abertura. Tem que ser conclusivo, né? Então, nesse caso, tem que ser conclusivo, né? Não é nesse caso, né? Na verdade, em todos os casos, na verdade, os nossos laudos sempre foram muito criticados pela falta de objetividade, pela falta por isso que eu estou perguntando dos psicólogos, né? Que acabavam ao final do relatório não dizendo nada, né? Então a gente teve uma grande modificação dentro dos nossos documentos, né, de elaboração de laudo. Em 2019 a gente teve uma resolução nova que hoje, né, nós, para elaborarmos um laudo, precisamos colocar fundamento de onde eu estou falando tal coisa, tá? Não é só a aplicação de teste, nem é só uma entrevista. Precisa fundamentar através do referencial teórico aquela avaliação que eu estou fazendo, aquilo que eu estou descrevendo ali, e precisa algo precisa, ao final, dar uma resposta daquilo que nós estamos avaliando. A gente não pode deixar algo
subentendido, tá? Porque se deixar algo subentendido é justamente a grande crítica que era feita ao nosso trabalho, e com essas modificações na forma de elaborar os nossos documentos, a gente tem buscado justamente isso, tá? Porque a gente não pode... o fato da gente ser objetivo não quer dizer que a gente vai dizer a pessoa é culpada, ou a pessoa deve cumprir pena, a criança deve ficar com tal... Não, a gente não faz posicionamento, mas a gente vai responder, né? Digamos, sofreu, dentro da minha avaliação, eu detectei que teve ali abuso sexual, eu preciso me posicionar, se sim ou se não. E se sim, precisa ser muito bem fundamentado, e se não, também muito bem fundamentado. Por que que eu digo que, através daquela avaliação, não ocorreu a questão da abuso sexual? Um exemplo, tá? A gente precisa dar dados objetivos. A avaliação psicológica, os testes em si, eles vêm justamente trazer objetividade à nossa profissão, à nossa ciência, que ela é subjetiva. Mas, através da avaliação, através da aplicação de testes, a gente consegue dar uma objetividade nisso, né? A gente consegue trazer uma resposta. Tá? Ok, professora, muito boa essa mudança que teve, né? Porque nós tínhamos assim uma ideia, pelo menos, de construção de conhecimento agora na faculdade, tanto na outra como agora na ESA+, era que nós fazíamos pareceres subjetivos, na realidade, né? E com essa nova mudança, a gente pode ser mais objetivo, mais assertivo, mas a gente vai poder, no caso, numa citação, usar o DSM e todas as questões, né? Isso, perfeito. Né? Ok, obrigada. De nada. Vamos lá, então, dando continuidade aqui, já está acabando, esse artigo ele é bem pequenininho, tá? Recomendação de linhas de tratamento mais adequadas à evolução positiva do caso. Isso aqui a gente pode fazer, né? Dentro do nosso laudo, a gente pode recomendar, a gente pode indicar, sugerir se aquela pessoa ali vai precisar de algum tratamento, de algum acompanhamento, tá? Realização de entrevista de devolução ao sentenciado quanto a este a solicitar. Então, assim como nas outras áreas, toda pessoa que passa por um processo avaliativo conosco, ela tem o direito de receber o seu retorno. E não é diferente dentro do sistema penitenciário. Ao sentenciado, ele tem o direito de saber sobre os resultados da sua avaliação, tá? Outro ponto muito importante, que estava até na crítica ali que a Giovana falou, que é importante a gente reforçar, é a questão dessa pessoa que está sendo avaliada. É diferente, por exemplo, em alguém que está no nosso consultório para fazer uma avaliação, porque ela quer fazer uma avaliação, e de uma pessoa que está sendo acusada de algo, por exemplo, e está com um processo. Então, qual é a diferença ali? Essa pessoa, em geral, a tendência dela é tentar mascarar dados, manipular os dados, para que esta avaliação, de alguma forma, não venha a prejudicar, tá? A prejudicar ela mesma, né? Então, gente, imagine aí a gente fazer a avaliação de alguém que não quer ser avaliado, ou de alguém que não quer ser punido através desta avaliação, né? Então, é um grande desafio para nós psicólogos trabalharmos com esse tipo de público, tá? Oi? Não entendi, acho que está conversando. Bom, então vamos lá. Elaboração dos dados colhidos e participação das reuniões de síntese criminológica, orientação a detentos e seus familiares. Então, essas são algumas das atividades, né, que o psicólogo faz dentro do sistema penitenciário.
E vale ainda registrar que o trabalho nas penitenciárias é, na maioria das vezes, um trabalho interdisciplinar, com psiquiatra, com assistente social, com criminólogo, com psicólogo, tá? Trabalhamos também com assessoria, tá? Os psicólogos jurídicos exercem atividades de assessoria, quer na formulação, na revisão e execução de leis, quer nas políticas de cidadania e direitos humanos, quer nos programas destinados a crianças de rua, abandonadas e infratoras, assim como as autoridades judiciais no encaminhamento a terapias psicológicas, quando necessário, ou nas administrações das organizações penais. É um outro campo de trabalho que nós desenvolvemos, tá? Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre os requisitos necessários para a nossa formação dentro dessa área. Então, a psicologia jurídica hoje, como disciplina eletiva em alguns cursos de psicologia do Brasil, mas agora na maioria já está como obrigatório, como aqui na ISA+, né? Não é mais opcional, obrigatório. Não há ainda um consenso sobre as necessidades da existência dessa disciplina nos cursos de graduação. Segundo os entrevistados, o que se julga necessário é a introdução de uma visão penal da área. Segundo a entrevistada E2, poder-se-ia fornecer tal visão da área através de conhecimento sobre a questão do aprisionamento, sobre as legislações com as quais se poderá trabalhar, caracterizando e fundamentando a psicologia jurídica. Bom, ao profissional em exercício na área seriam necessários, segundo os entrevistados, quer via cursos de graduação, quer via cursos de especialização, conhecimentos referentes em domínio das principais noções de direitos humanos e institucionais, incluindo os direitos das crianças e adolescentes, em especial as crianças e adolescentes em situação de risco, tá? Então, se eu desejo trabalhar na área jurídica, eu preciso ter noção e estudar sobre direitos humanos, eu preciso estudar o ECA, eu preciso estudar as legislações que falam sobre as crianças e os adolescentes, tá? Então, o ECA ele precisa estar aí na nossa ponta da língua. Conhecimento sobre as instituições penais, como é que funciona o sistema carcerário, estudar sobre a legislação, e daí a gente vai para a gente vai estudar tanto a legislação jurídica, Código Civil, Código Penal, como para a nossa própria legislação dentro da psicologia, né? O que é que o nosso conselho tem enquanto de resoluções que tratam da atuação do psicólogo dentro do sistema penitenciário, que tratam da atuação do psicólogo dentro do sistema jurídico? A gente precisa estudar, tá? Tanto a legislação jurídica quanto a legislação ao que concerne a nossa atuação e o nosso fazer. Conhecimento, né, sobre as instituições, sobre as varas cíveis e criminais, justiça do trabalho, da família, assim como a legislação e a atribuição específica do psicólogo, que eu acabei de falar. Conhecimento sobre violência contra a mulher, a gente precisa estudar a Lei Maria da Penha, a gente vai estudar, no caso, aqui no nosso semestre, tá? Vamos entender como funcionam as delegacias especializadas da mulher. Precisamos estudar sobre violência contra crianças e adolescentes e crimes sexuais, né? Conhecimento sobre a elaboração de laudos e perícias, isso aqui é importantíssimo. Quem pretende atuar na área jurídica, faça uma especialização dentro da área de avaliação psicológica, tá? E acrescenta-se ainda a importância de se enfatizar na área o aconselhamento psicológico e as técnicas psicoterápicas como alternativas de práticas periciais que servem somente de subsídios às provas judiciais. Sugestões. Alguma dúvida, gente, sobre isso aqui? Tranquilo? Sugestões.
Sendo a psicologia jurídica uma área carente de bibliografia, né, pesquisas e intercâmbio profissional, sugere-se de início o incentivo a outras atividades, como forma de promover as discussões e as transformações que são necessárias, ainda muito atrelada à utilização de testes e entrevistas para a elaboração de laudos. A psicologia jurídica poderia lançar mais mão de práticas de orientação e aconselhamento que provocassem mudanças na área, transcendendo a prática pericial e caminhando no sentido de questionar o papel que lhe é atribuído pelo sistema judiciário. Isso aqui já vem sendo bastante modificado, tá, gente? Esse caminhar, há muito tempo ele tem sido realizado. Ainda não está totalmente modificado, mas já melhorou bastante, né? A nossa luta justamente de sair somente dessa questão diagnóstica e trabalhar na perspectiva interventiva dentro da área jurídica, tá? Então, nesse sentido, o próprio Conselho Federal de Psicologia tem um papel importante a desempenhar, uma vez que a lei que rege as instituições penitenciárias começa a ser revista, e nela o papel do psicólogo. Então, a gente tem uma resolução que trata especificamente da atuação do psicólogo dentro das penitenciárias, e muito se precisa também ser feito para garantir o direito ao atendimento psicológico contido no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Tá? Sugere-se o incentivo às discussões sobre as questões nos órgãos competentes, como o CRP, o sindicato, o MEC, dentre outros. Tais discussões devem envolver também a questão da ética profissional, principalmente relacionada aos julgamentos que são realizados em determinadas perícias e laudos. Tá? Sugestões são feitas também no sentido de que na formação profissional se deem informações sobre as possibilidades de não se restringir o trabalho à elaboração de diagnóstico ou perícias, que se procure implementar práticas de orientação e acompanhamento. Como exemplo, é possível sugerir o atendimento aos casais nas áreas de família, até mesmo antes que eles iniciem o processo, buscando um diálogo no decorrer do litígio, né? Visando uma decisão judicial somente após um acordo entre o casal. Isso também já tem sido modificado, já tem sido feito, né? A gente também trabalha hoje nos processos de mediação. E sugere-se também a orientação aos filhos sobre o que está ocorrendo, dando-se oportunidade de expressão mais ampla. Sugere-se ainda a formação profissional que irá trabalhar na área jurídica. Isso também nós já temos, tá? A especialização. A área jurídica ela está em ascensão, ela cresceu muito nos últimos anos. No passado não tinha no curso de psicologia, no passado era muito difícil trabalhar com psicologia jurídica, era somente se fosse concursado, hoje não. Hoje tem várias possibilidades de eu atuar dentro da área jurídica. Eu posso ser um psicólogo assistente, eu posso ser um psicólogo perito e não necessariamente eu preciso ser concursado. Então, existe hoje muitas possibilidades. Eu posso trabalhar em abrigos, né? Posso trabalhar em um campo bem diversificado dentro da área jurídica. Tá? E a tendência é que ela venha a crescer mais e saindo mais desse foco diagnóstico e indo mais para o foco interventivo. Bom, gente, eu vou dar uma verificada na plataforma, né? Ver o que ocorreu, porque não está aparecendo para vocês, mas eu vou postar até o final da semana os 2 slides que nós trabalhamos e o texto de hoje, tá bom? Alguma dúvida sobre o histórico da psicologia jurídica? Ficou claro? Tranquilo? Então, desejo aí uma boa restinha de semana e até semana que vem. Beijo grande. Tchau.